Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Robert Invest. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aqui, vou fazer análise de um ativo aqui, um fundo imobiliário, o GTWR11. Então, você que é investidor do GTWR11 ou você que está pensando em comprar esse fundo imobiliário, assiste esse vídeo até o final para você tomar uma decisão mais assertiva do que fazer com esse fundo. Se você deve manter ele em sua carteira, se você deve comprar mais ou se você deve vender. Então, fica aí e assiste esse vídeo até o final, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, deixa o seu like no vídeo, certo? Que é para o YouTube reconhecer a relevância desse meu vídeo e compartilhar ele com outras pessoas. Combinado? Então, vamos ao vídeo! Então pessoal, eu já quero iniciar esse vídeo aqui compartilhando minha tela com vocês. Então pessoal, aqui nessa tela você já consegue ver o GTWR11, certo? Eu estou analisando esse fundo aqui nesse site Status Invest. Só que eu quero deixar bem claro para vocês que a gente não vai fazer hoje análise exclusivamente por esse site Status Invest. A gente também vai analisar ele através do site do Fund Explorer e também vamos dar uma olhada lá no relatório gerencial, beleza? Então, aqui no site do Status Invest, as informações são bem semelhantes com as informações que a gente vai encontrar lá nesse outro site no Fund Explorer, só que algumas informações aqui ficam mais claras, um pouco mais transparentes para a gente aqui, mais fácil de visualizar na verdade, certo? Nesse site do Status Invest. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que vale muita atenção, é que esse fundo imobiliário ele vem caindo bastante de preço, né? Não só ele, como diversos outros fundos imobiliários, eles vêm caindo bastante aí. Só que o GTWR11 exclusivamente, ele caiu para um patamar abaixo da linha histórica dele. Desde que ele lançou no IPO, ele só ficou abaixo do valor de R$100 uma única vez, que foi justamente no mês de março de 2020, que foi lá na pandemia do coronavírus. Então você vê que antes disso ele subiu bastante, ele chegou a ser cotado a R$122,73, certo? Ali ó, R$122,25, perdão. E depois disso veio a pandemia, ele caiu bastante, só que ele ainda se recuperou e voltou a operar lá perto dos R$120. Mas a partir desse ano, no caso 2021, esse fundo imobiliário, como diversos outros, começaram a cair de preço e ele hoje está operando a R$86,59. Ou seja, a primeira vez que esse fundo imobiliário opera abaixo dos R$100, se a gente desconsiderar, no caso, aquele efeito lá da pandemia, que foi um caos total, né? Para diversos ativos da nossa bolsa. Então, nós devemos analisar o que foi que aconteceu com esse fundo imobiliário. Será que de fato aconteceu alguma coisa para ele cair nesse valor de cotação? O que justifica esse fundo imobiliário estar sendo cotado bem abaixo, no caso do seu valor de emissão? Então eu acho essa informação muito relevante e eu acho que é um dos motivos também de você estar buscando conteúdo aqui na internet e aqui no YouTube. E eu espero fornecer para vocês os esclarecimentos necessários para você tomar uma melhor decisão a respeito desse fundo. Se você está pensando em comprar ou se você já tem ele em sua carteira e não sabe se deve manter, se comprar mais ou então se desfazer desse fundo, beleza? Então vamos lá. Eu vou passar logo para o site aqui do Fund Explorer, certo? Que as informações mais relevantes que eu quero mostrar para vocês, eles estão lá. Então, é um fundo imobiliário que ele tem uma liquidez média diária de 6.216 negociações diárias em média, certo? Ou seja, ele fatura ali por volta dos 600 milhões, fatura não, perdão, ele negocia por volta dos R$600 mil diariamente. É um fundo não tão líquido, certo? Mas a gente vai ver logo que isso justifica também porque ele é um fundo que tem um patrimônio líquido de 1,2 bilhões de reais, só que mesmo assim é um fundo imobiliário que ele só possui apenas um ativo em uma única região, que seria no Distrito Federal, certo? Então, eu quero já deixar bem claro que se você não conhece ainda a respeito desse fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário monoinquilino e monoativo, ou seja, ele só possui um ativo em sua carteira e só possui um inquilino, que esse imóvel inclusive é alugado ao Banco do Brasil, certo? É onde funciona a sede do Banco do Brasil lá em Brasília, no Distrito Federal. Então, um fundo imobiliário que ele tem um dividend yield interessante, certo? De 0,74. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, que esse fundo imobiliário ele vem caindo de preço, só que você tem a ideia de que
ele continua pagando a mesma base de rendimento, porque, na verdade, se a gente for analisar durante o tempo, o aluguel do Banco do Brasil ele vai acabar subindo e a receita desse fundo imobiliário ela vai subir na mesma proporção, já que o único fator, no caso de receita desse fundo imobiliário, seria esse único imóvel que é alugado ao Banco do Brasil. Então, imagine o seguinte comigo, se você só tem esse único imóvel alugado ao Banco do Brasil, e você tem uma correção, no caso, desse aluguel atrelado ao IGPM, ou seja, ao IPCA, enfim, qualquer um deles, com o tempo o valor dessa receita vai tender a aumentar, até, no caso, uma nova reavaliação do contrato de aluguel e etc. Então, se a gente vai possuir um rendimento estável, ou então até subindo um pouco no tempo, e o valor, no caso de cotação desse fundo imobiliário, ele está caindo, significa que se você comprar desse fundo imobiliário agora, você vai ter o quê? Você vai ter um retorno maior. Só que a gente precisa analisar outras questões a respeito desse fundo que vão além, no caso, do dividend yield, que eu gosto sempre de deixar muito bem claro para todo mundo, para todo investidor de fundo imobiliário. Não busquem produtos, não busquem seja ações ou fundos imobiliários, só pensando, no caso, no retorno que ele vai te dar. Claro, o retorno é interessante, é o que a gente busca, só que a gente tem que procurar também o quê? Segurança na hora de investir. Então, será que comprando esse fundo imobiliário você está fazendo uma compra segura? Será que é um bom investimento? Então, isso é relativo para cada investidor, certo? E a gente vai analisar e vai discutir isso ao longo desse vídeo aqui. Então, a gente já vê que ele está com um PVP de 0,86. Isso significa que ele está sendo comercializado aí, ele está sendo cotado no mercado secundário, certo? Na Bolsa de Valores, a um valor abaixo do seu valor patrimonial. Então é como se você pudesse comprar ele agora com desconto, entendeu? Como eu tinha mostrado para vocês, esse fundo imobiliário aqui a gente coloca no máximo aqui no gráfico dele. Então é a primeira vez fora a pandemia que ele está sendo comercializado abaixo do valor de R$100. Então o valor de R$100 foi o valor de emissão dele lá em 2019. Esse fundo ele foi lançado em 2019, certo? Então ele está sendo comercializado abaixo dos R$100 agora. Então a gente consegue ver que no histórico dele, por mais que seja um fundo imobiliário novo, mas ele passou a maior parte do seu tempo sendo cotado acima do valor de R$100. Então isso significa que esse momento em que esse fundo imobiliário esteja sendo cotado abaixo desses R$100, ou seja, abaixo do valor patrimonial dele, pode ser apenas um momento de mercado, certo? Em que a gente sabe que existem outras coisas que estão influenciando também nos fundos imobiliários. Inclusive eu gravei um vídeo falando a respeito disso, certo? Desse momento, eu vou deixar aqui o link no card para vocês. Se vocês, no caso, depois desse vídeo, se vocês quiserem analisar, assistir esse vídeo aí, vocês vão gostar bastante também, porque eu explico como é que os fundos imobiliários eles estão sendo afetados por conta dessa taxa Selic que vem aumentando bastante, por conta também da inflação. Então, eu faço essa avaliação nesse outro vídeo aqui. Ao final desse vídeo, você vai lá e dá uma conferida, beleza? Mas a gente precisa analisar aqui que esse fundo, no seu histórico, como eu vinha falando a vocês, ele sempre operou acima de R$100. Então esse pode ser um momento de mercado de muita irracionalidade nos preços, em que pode te gerar sim uma oportunidade de comprar esse fundo imobiliário abaixo do seu valor patrimonial, coisa que ele nunca tinha vindo operar ainda nesse período. Para você ter uma ideia, esse fundo imobiliário está sendo cotado hoje abaixo da mínima da pandemia, ou seja, as pessoas estão precificando ele abaixo do valor, vamos dizer assim, de maior risco em que o mercado se encontrou, que foi lá no ápice, no caso, no mês de março, na pandemia do coronavírus. Só que será que existe esse risco todo realmente nesse fundo imobiliário hoje, para o pessoal estar precificando ele abaixo desse valor, no caso que que enxergaram, no caso, esse risco todo lá na pandemia, e hoje ele está abaixo desse valor? O que foi que aconteceu? E eu quero mostrar para vocês aqui que, na análise que eu já fiz, não aconteceu nada com esse fundo imobiliário. É só uma irracionalidade de fato nos preços e que isso vai gerar uma certa oportunidade para você realizar novas compras. Então vamos analisar primeiramente aqui os dividendos desse fundo imobiliário. Será que houve uma variação no pagamento dos dividendos? Será que esse fundo imobiliário está inadimplente? Será que o Banco do Brasil deixou de pagar algum aluguel? Ou aconteceu algum problema com o prédio em si? E não. A gente vê aqui que no histórico de maio de 2019 até setembro de 2021, olha o histórico de dividendos desse fundo imobiliário. É um histórico bem retilíneo, sempre na faixa entre 60 e 70 centavos.
Então, é um fundo imobiliário que ele tem uma maior previsibilidade, certo, nos rendimentos dele, por ele só ter um único imóvel, no caso, um único empreendimento e ser um único também inquilino. Então, ele tem uma previsibilidade bem grande. Se você analisar aqui, ó, desde o IPO, esse fundo imobiliário ele vem dando um retorno, no caso, para quem comprou ele desde esse período, um retorno de 22,57% em relação a quê? Em relação ao retorno por cota dos dividendos. Lembrando que quem comprou esse fundo imobiliário lá atrás, ao valor de R$100, hoje está tendo uma desvalorização do quê? Do valor patrimonial. Mas será que isso vai ser uma coisa que vai permanecer por muito tempo? Será que esse fundo imobiliário ele sempre vai ficar cotado abaixo dos R$100? E na minha opinião, eu acredito que os fundos imobiliários eles estão passando por essa correção, mas que ao longo do período, ao longo do tempo, eles vão tender a voltar ao seu valor patrimonial. Lembre-se que fundos imobiliários são investimentos de longo prazo, não de curto prazo. Então, esse pode ser um momento de mercado em que as pessoas não conhecem. Muitas pessoas entraram, no caso, nos investimentos em fundos imobiliários no ano passado com a taxa de juros baixa. Então, essas pessoas não estão acostumadas a um aumento brusco, como vem acontecendo ultimamente aí, na taxa básica de juros, na taxa Selic. Então, hoje a gente já tem uma taxa básica de juros aí por volta de 6, 7%, e tendo a previsão de subir e fechar o ano aí na faixa de 8,25%, 8,5%. Então, essas pessoas que antes investiam em fundos imobiliários que seriam produtos de renda variável, tiraram o seu dinheiro e foram investir em produtos de quê? De renda fixa. Só que, será que isso vai se manter ao longo do tempo? E isso, claro que não, porque assim, os fundos imobiliários, por mais que antes eles tenham um dividend yield na faixa dos 7%, mas com essa baixa no valor de cotação, ele passa a te dar um retorno maior no seu investimento. Então isso traz, no caso, novamente a ideia de que os fundos imobiliários eles passam a se tornar atrativos novamente. Então, aqui a gente vê que não aconteceu nada de errado em relação aos rendimentos que esse fundo imobiliário pagava antes da pandemia, durante a pandemia ou depois da pandemia. Permaneceu tudo normal, certo? Aqui a gente vê o histórico de dividend yield, certo? Nesse gráficozinho a gente consegue perceber que se manteve retilíneo, sim. E aqui, já por volta do mês de setembro de 2021, a gente vê um aumento no retorno do investimento, como eu expliquei para vocês. O valor de cotação está mais baixo, o dividend yield, no caso o dividendo propriamente dito, o valor, ele permanece ali na faixa entre 60 e 70 centavos. Então, automaticamente, se você comprar algo mais barato e ele te dá aquele retorno, então você tem o quê? Um retorno maior sobre o seu investimento. Ou com menos dinheiro você consegue comprar uma única cota que vai te dar aquele mesmo retorno que você tinha anteriormente. Então é aquela ideia, se antes eu comprava com R$100 uma cota que me pagava 67 centavos, hoje eu compro com R$87 uma única cota que me paga os mesmos 67 centavos. Então hoje você tem a oportunidade de comprar essa cota desse fundo imobiliário com um desconto. Aqui ele mostra uma simulaçãozinha, como eu falei para vocês, que esse fundo imobiliário ele teve um retorno do seu investimento, no caso através dos rendimentos pagos, só que ele perdeu o valor no tempo justamente se a gente comparar o período que ele fez o lançamento lá, que foi no valor de R$100 em 2019, e hoje ele está cotado lá perto de R$87, então ele teve uma desvalorização no patrimônio. Então ele faz uma comparação aqui com a poupança, só que é um fundo imobiliário recente, tem apenas 3 anos. Eu desconsidero, no caso, essa informação aqui, porque não é uma informação relevante, ela não tem um histórico de tempo. Aqui, com certeza, esse fundo imobiliário, eu acredito que no longo prazo, a curva de juros dele, ele sempre vai performar muito melhor do que a poupança propriamente dito, certo? Então, uma coisa que a gente deve analisar aqui também, valor patrimonial. Será que o valor patrimonial desse fundo imobiliário ele foi afetado no tempo? E a gente vê que não. A gente vê que aí teve uma variação aqui no período de 2019, só que isso foi com relação à questão de avaliação exatamente do prédio, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas as torres elas foram sendo construídas no decorrer do tempo. Então, tem uma torre mais antiga, tem uma torre mais intermediária e tem uma torre mais jovem. São 3 torres, no caso, esse empreendimento lá, em que é alugado ao Banco do Brasil, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é um fundo imobiliário que você consegue perceber aqui que o quê? Que o valor patrimonial dele se preservou durante o tempo. Então você tem um imóvel que preserva o seu valor. Então, mais uma vez eu te pergunto, por que esse valor, por que o preço dele, no caso de cotação, ele está abaixo do valor patrimonial? Você encontrou alguma justificativa até aqui agora? Eu, particularmente, eu não encontrei nenhuma. Então a única coisa que eu vejo é isso.
muitas pessoas saindo dos investimentos em fundos imobiliários, indo para a renda fixa. Isso faz com que, pela lei da oferta e da demanda, os preços venham a cair. Só que aquele investidor de longo prazo, ele tem a oportunidade de comprar aquele fundo imobiliário a um preço mais descontado, certo? Então, aqui é onde eu vejo o maior risco desse fundo imobiliário, certo? Do GTWR11, que seria um único imóvel, certo? Um único ativo, localizado em um único estado, seria no Distrito Federal, e que possui apenas um inquilino, que seria o Banco do Brasil. Então, esse é o grande risco que eu vejo nesse imóvel, certo? Nesse ativo propriamente dito, o GTWR11. É que é um fundo imobiliário monoativo e monoinquilino, certo? Que se encontram apenas em uma única região. Então, esse é o risco de fato desse fundo imobiliário, mas que esse risco existe desde sua fundação, desde seu surgimento lá em 2019. Então, não justifica as pessoas só perceberem esse risco hoje. Na pandemia não perceberam esse risco. Hoje ele está cotado abaixo do valor que foi precificado na pandemia. Então, eu mostro a vocês aí e justifico a vocês aí essa irracionalidade nos preços de cotação desse fundo imobiliário, beleza? Então, por último, aqui no site do Fund Explorer, para a gente poder passar lá para o relatório gerencial desse fundo imobiliário, eu quero mostrar isso aqui para vocês, a vacância histórica desse fundo. Pegando de setembro de 2020 até agora, agosto de 2021, certo? A gente está no mês de outubro, mas esse site aqui ele mostra, no caso, a vacância até agosto. E você vê que esse fundo imobiliário, ele nunca teve uma vacância física. Ele sempre teve 100% de sua ocupação, tanto física como financeira. Então, o fundo imobiliário que só investe nesse imóvel, ele só possui esse imóvel, certo? Ele não tem caixa lá e a alocação dele está 100% feita nesse imóvel e 100% alugado ao Banco do Brasil. Então, hoje você não tem um centavo de vacância. Você recebe tudo do Banco do Brasil, não tem lá inadimplência, certo? O Banco do Brasil está repassando o seu valor integral de aluguel. Então, você, por enquanto, você não teve nenhum problema desde o seu, no caso, desde que esse fundo ele foi inaugurado lá até hoje. Então, aqui não justifica nada, no caso, essa desvalorização no valor da cota do fundo imobiliário, senão esse pequeno detalhe que eu expliquei para vocês da lei da oferta e da demanda, que foi a saída de muitas pessoas que não conheciam até, vamos dizer assim, o mercado de renda variável. Muitas pessoas entraram sem conhecer esse mercado, foram escolhendo produtos só baseado no dividend yield, sem conhecer do produto que estava investindo de fato. E quando o mercado de renda fixa começou a ofertar um produto, vamos dizer assim, pagando uma taxazinha um pouco maior, essas pessoas correram da renda variável dos fundos imobiliários e correram, no caso, lá para esse produto de renda fixa. E isso fez com que a cotação, mais uma vez, como eu falei para vocês, desse ativo viesse a desvalorizar. Então, eu trouxe aqui para vocês o relatório, certo? Do Green Towers, que é o GTWR11, certo? O relatório, no caso de setembro de 2021, é o mais recente que eu tenho acesso. Então, aqui ele traz algumas informações sobre o ativo, certo? Sobre esse fundo imobiliário, que ele tem como gestor o Votorantim Asset Management, certo? E como seu próprio administrador também. Então, ele possui um dividend yield de 0,74%, ele tem um valor de cotação patrimonial, certo? É o valor patrimonial desse fundo imobiliário. Ele gira em torno de R$ 100,90. Então, a cota, no caso de valor de mercado, quando esse relatório ele foi lançado lá no final de setembro de 2021, ele estava por volta de R$ 90,23. Mas hoje, dia 18 de outubro, ele já está por volta de R$ 87,00, ou seja, bem abaixo. Então, a gente vê que esse fundo imobiliário, de fato, ele está sendo cotado no mercado com desconto de fato, certo? Ele possui 26.927 cotistas, ele tem um valor de mercado, no caso dos imóveis em que ele investe, de 1,2 bilhões de reais, ou seja, é um fundo imobiliário grande, por mais que seja um único ativo, mas é um valor patrimonial muito elevado, porque o produto, no caso, esse imóvel que ele detém, é um imóvel de altíssimo padrão, certo? De altíssima qualidade, e eu vou mostrar daqui a pouco algumas fotos desse imóvel, no caso, para vocês, beleza? Então, aqui a gente vê o início da oferta, que foi no mês de março de 2019, o encerramento da oferta foi no mês 6 de 2019, que foi quando ele começou de fato a ser negociado na Bolsa de Valores, por volta do dia 24, certo? De junho de 2019. Então é um fundo imobiliário recente de fato. Tá aqui a foto dele, certo? São 3 torres, essa é a primeira, a segunda e a terceira aqui.
você consegue ver, toda alugada ao Banco do Brasil. Embaixo dele tem tipo um mini shopping, uma praça de alimentação, onde tem algumas lojas que são alugadas ali também. Então, ele paga os seus rendimentos mensalmente, certo? Com o pagamento no 10º dia útil do mês. E o seu objetivo principal é proporcionar renda através da alocação dessa laje corporativa aqui do Green Towers, que é alugada, como eu falei já diversas vezes para vocês, ao Banco do Brasil. Lembrando que o GTWR11, o Green Towers, ele possui 85% da totalidade desse empreendimento, ou seja, ele não é dono 100% do empreendimento, mas a maior parte, 85% dele, é de fato da GTWR11, que corresponde a 138.947 metros quadrados de área construída, certo? Então, esses edifícios estão localizados na cidade de Brasília e funcionam como sede administrativa do Banco do Brasil. Então, pessoal, aqui ele mostra, no caso, um pouco da receita desse fundo imobiliário para vocês, as receitas e as despesas que ele possui. Então, lembrando que é um fundo imobiliário que só tem um único imóvel, então a receita que ele tem é exclusivamente desse único ativo, certo? E os rendimentos que ele distribui é vindo tanto da receita que ele tem, como de caixa que ele ficou, no caso, desde o seu recebimento lá do IPO, certo? Do seu lançamento. Então, se ele tiver algum dinheirinho em caixa, ele todo mês ele vai devolvendo para os seus, vamos dizer assim, seus investidores, e é por isso que tem uma pequena variação também lá no valor do rendimento mês a mês, mas sempre muito previsível, certo? Esse rendimento que ele paga. Então aqui ele mostra a composição do resultado por cota, certo? O valor que ele distribui mês a mês, então a gente vê que é retilíneo. Um mês ou outro ali que ele paga mais um pouco, mas é justamente por conta dessa retenção de valor lá em caixa, certo? Quando sobra algum dinheiro, ele sempre vai devolvendo lá para os seus investidores. Então ele mostra o histórico de dividendos aqui do ano de 2019, do ano de 2020, do ano de 2021, sempre entre 67 centavos e 69 centavos, se você analisar aqui. Então é muito previsível a distribuição de rendimentos desse fundo imobiliário. Aqui a gente vê o dividend yield, que vai ter uma variação justamente mais por conta de quê? Por conta do valor, no caso, de cotação que você compra esse fundo imobiliário. Se você analisar o mês agora, no caso de setembro de 2021, ele pagou 74 centavos de retorno sobre o investimento. Se você analisar, é o maior dividend yield pago desse fundo imobiliário até hoje. Então ele vem pagando rendimentos cada vez mais elevados, justamente porque ele está sendo cotado a um valor bem abaixo do seu valor patrimonial. Quando as pessoas começarem a enxergar isso, ver a atratividade nesse fundo imobiliário, que eles começarem a comprar esse fundo imobiliário, ele vai ter uma valorização patrimonial que ele vai tender a voltar para o seu VP de fato, para o seu valor patrimonial, que é lá por volta dos R$100, né, e 60 centavos, se eu não me engano. E esse fundo imobiliário ele vai estar sendo, vai voltar no caso para um dividend yield de 0,6, 0,5, porque ele mantém aquele dividendo de fato pago mensalmente mais previsível, que seria por volta de 67, 69 centavos. Então a gente precisa ter esse entendimento, sim. Então a gente vê que foi a primeira vez que esse fundo imobiliário passou a cotar, certo? Passou a ser comercializado abaixo do seu valor de cota patrimonial desde o seu IPO lá atrás em 2019, em junho de 2019, beleza? Então, isso aqui é de você analisar, mas você percebe, você consegue perceber nessa análise que a gente fez até agora que o quê? Que nada motiva essa queda no valor de mercado, a não ser esse momento, esse cenário econômico que a gente vive hoje, certo? Mas em nada mudou os fundamentos desse fundo imobiliário do GTWR11, do Green Towers, certo, pessoal? Então, aqui a gente vê rentabilidade mensal, a rentabilidade acumulada versus os índices, certo? Que foi o GPM, que disparou bastante, CDI, o IFIX, enfim, ele mostra aqui a rentabilidade, faz algumas comparações. O IGPM disparou, no caso, nessa pandemia do ano passado para cá. Então, se você analisar em vários locais, em vários fundos imobiliários forem fazer a comparação dessa rentabilidade contra o IGPM, vai encontrar essa curva aqui, bem acentuada do IGPM, porque foi uma coisa de fato, particularmente para mim, nunca vista realmente, certo? Ele passou para mais de 40% esse índice, no caso um índice de inflação, né, do IGPM, então foi uma coisa bem anormal, beleza? Então aqui ele mostra a liquidez do fundo, que nos últimos 12 meses ele teve um volume de negociação aí de 444,4 milhões, certo?
Então, é um fundo imobiliário que eu particularmente eu não considero que hoje ele tem uma liquidez tão grande. A gente vê que ele teve um volume negociado muito elevado lá no seu IPO, certo? Lá em junho de 2019, no início da sua oferta. Ele permaneceu durante o ano 2020, só que foi baixando o volume de negociação e se manteve, vamos dizer assim, foi crescendo desde o lançamento e se manteve, vamos dizer assim, meio que constante em número de cotistas até hoje. Ou seja, se você tem esse fundo imobiliário, aqui a gente consegue perceber que já faz um tempo que você permanece com esse fundo imobiliário em sua carteira, certo? Diminuir um pouco a liquidez, isso significa que também diminuiu um pouco o quê? Diminuiu da especulação, certo? De preço em cima desse fundo. Então, com o passar do tempo, vocês vão perceber que as pessoas não vão aceitar mais vender esse fundo imobiliário ao preço que está hoje, R$ 87,00, e vai dizer, não, cara, eu estou tranquilo, esse fundo imobiliário ele permanece com os fundamentos, eu estou satisfeito com ele, eu estou comprando mais. Então, daqui a pouco vai ter pessoas interessadas em comprar esse fundo imobiliário, não vai ter mais pessoas dispostas a vender no preço que está hoje, e pela lei da oferta e da demanda também, esse valor patrimonial ele vai tender a subir, certo? Aliás, o valor de cotação desse fundo imobiliário. Mas a gente consegue perceber essa diminuição aqui no volume de negociação se comparado ao ano de 2019 e o início do ano de 2020, certo? E em número de cotistas a gente consegue perceber que esse fundo imobiliário ele aumentou bastante o número de cotistas envolvidos, certo? De investidores de fato. Então essas são as informações que a gente traz aqui no relatório gerencial. E como último dado que eu quero trazer para vocês, certo? Isso aqui seria um relatório de análise, certo? De inspeção desse ativo do GTWR11, do Green Towers, lá em 2019, que foi feito por essa Consult Soluções Patrimoniais. E aqui ele traz algumas informações que eu vou deixar o link desse documento aqui na descrição, certo? Desse vídeo. Então, se você quiser ter acesso, é só acessar aqui embaixo que você vai ver. Ele traz algumas informações sobre localizações e atividades existentes, que ele mostra que ele tem uma distribuição da ocupação vertical, é um prédio, né? Ele tem uma densidade média-baixa de ocupação, ele é um imóvel de alto padrão, certo? Voltado, no caso, para atividade comercial na região. Então, ele possui área sujeita a enchentes, então não. Então, aqui ele faz uma avaliação da infraestrutura, da localização do fundo imobiliário, certo? Ele mostra a localização aqui do ativo, ele mostra, no caso, as características, no caso, da rua em que ele está, qual é a mão que dá acesso a esse empreendimento. Então, algumas informações aqui, se você tiver interesse de saber, é só você vir aqui. Você consegue ver a descrição do imóvel, certo? Quantos elevadores possui. Você aqui tem acesso, de fato, a um descritivo bem detalhado de todo esse empreendimento. Se você tiver alguma dúvida ainda de algum risco que você está ocorrendo a investir nesse fundo imobiliário. Então aqui, ó, inclusive você consegue ver a documentação fotográfica do térreo, da agência estilo na Torre Sul, das lojinhas, no caso lá do térreo também, que ele possui, como eu falei para vocês, da parte dos elevadores lá do térreo, da circulação, enfim, todas as imagens desse fundo imobiliário que foram documentadas nesse documento aqui. Eu vou deixar aqui no link para vocês terem acesso e darem uma olhada mais com calma, leem, vocês vão ver a questão também de análise de risco desse fundo imobiliário, que foi realizado, no caso, lá no seu lançamento lá em 2019, certo? Quando esse fundo imobiliário ele foi cotado lá na Bolsa de Valores, na nossa B3. Então, era essa análise que eu queria trazer para vocês hoje desse fundo imobiliário. Eu queria trazer para vocês essa tranquilidade de que, se você é um investidor antigo de GTWR11, pode ter na sua mente que esse fundo imobiliário ele não mudou em nada os seus fundamentos, certo? Mas, se você é uma pessoa que está chegando agora no mercado de fundos imobiliários e quer investir nesse fundo imobiliário, eu só levanto para você a atenção de que é um fundo imobiliário que ele é monoativo, certo? E monoinquilino. Então imagine que se o Banco do Brasil deixar essa sede desse fundo imobiliário, ele que nunca teve uma vacância física, que ele sempre esteve 100% ocupado, ele vai ter agora uma ocupação de zero se o Banco do Brasil sair. Então, o risco desse fundo imobiliário é que o único fator de receita é um único ativo e que possui dentro dele apenas um inquilino. Então, esse é o risco de fato desse fundo imobiliário. E se você me perguntar, Robert, você investe nesse fundo imobiliário? Eu não invisto no GTWR11
justamente porque foge do meu padrão de investimento esses produtos que possuem apenas um inquilino e um único imóvel. Significa que é um investimento ruim? Não, eles apenas não se adequam ao meu perfil. Eu prefiro outros imóveis, eu prefiro investir em ativos que possuem uma grande diversidade de ativos em diversas regiões, certo? Que eu possa mitigar o risco. Mas se você investe, você acredita no potencial desse fundo imobiliário, ele sim ainda é um bom investimento, porque você pode comprar ele abaixo do valor patrimonial, a um preço que ele nunca foi cotado, certo? Então você tem uma possibilidade de ganhar o quê? No valor patrimonial, além, claro, dos rendimentos que ele te paga mês a mês. Então, se para você não é um problema investir num imóvel desse com apenas um inquilino que possui apenas um único ativo também, esse ativo aqui, o GTWR11, ele com certeza vai ser um excelente investimento para você. Beleza, pessoal? Então, você ficou com alguma dúvida sobre esse fundo imobiliário? Se você investe nesse fundo imobiliário, se você quer comprar ou se você vai vender esse fundo imobiliário, diz para mim também, certo? Comenta um pouco, me explica aí o porquê de você comprar ou vender esse ativo, certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês por hoje e até o nosso próximo vídeo na próxima semana. Valeu!